Semana que acaba, semana que começa. A semana que terminou foi uma semana dominada por um aumento de expectativas de cortes de taxa de juros por parte da Reserva Federal, onde o destaque acabou por estar nas perdas do dólar norte-americano e nos ganhos acionistas. Ontem ainda tivemos tempo para observar alguns dados económicos importantes, como os da atividade económica privada, e ainda com alguns eventos políticos, e é por aí que começamos, nomeadamente com a convenção do Partido Democrata norte-americano, que confirmou a candidatura de Kamala Harris às presidenciais norte-americanas, com as sondagens já a darem algum avanço ligeiro, muito ligeiro, sobre Donald Trump, o que não acontecia na altura em que Joe Biden seria o candidato pelo Partido Democrata. A nível de dados económicos, a atividade económica privada na Europa mostrou um ligeiro aumento, mas isto muito devido muito impulsionado pelo setor de serviços em França, muito devido aos Jogos Olímpicos que lá foram efetuados este ano, o que não retira ainda o peso na economia europeia, nomeadamente com os dados na Alemanha a mostrarem contração, mais uma vez, contração no setor manufatureiro e a recuar no setor de serviços. Já nos Estados Unidos mostraram um ligeiro recuo, essa mesma atividade económica, no entanto, sem qualquer impacto no mercado, que estava muito mais preocupado com outras situações, nomeadamente com a revisão feita pelo Departamento do Emprego neste ano, em que reviram os números do mercado de trabalho divulgado, os números divulgados do mercado de trabalho entre abril de 2023 e março de 2024, e chegaram à conclusão de que havia uma revisão em baixo de 818 mil novos postos de trabalho. Ou seja, cerca de, enquanto a média anual, a média mensal desse ano andou à volta dos 240 mil novos postos de trabalho, estes 818 mil equivalem a que esses números, essa média mensal caia para cerca de 170 mil novos postos de trabalho. Claro que isto coloca, digamos, mais ênfase na possibilidade, na probabilidade da Reserva Federal continuar a fazer mais cortes na sua taxa, ou começar a fazer mais cedo cortes na sua taxa de juros, isto onde também tivemos as minutas da Reserva Federal, da última reunião da Reserva Federal, em que o Fed manteve a sua taxa inalterada, mas que estas minutas, tal como já foi sendo, digamos, anunciado pelos próprios membros do FOMC, apontaram para que a grande maioria dos responsáveis do Fed apontam para a probabilidade de termos um corte de taxa de juros já na próxima reunião de setembro. Mas o mercado estava, de facto, a olhar mais para Jackson Hole e mais precisamente para o discurso de Jerome Powell no último dia da semana, na sexta-feira, e isso acabou por dar ainda mais peso, mais valor a essas expectativas de cortes de taxa de juros, com Jerome Powell a dizer que chegou a hora de uma flexibilização na política monetária, chegou a hora de já ter mais confiança de que a inflação vai de facto para os tais 2%, a meta da Reserva Federal, e com o mandato duplo do Fed de estabilidade de preços e mercado de trabalho, ou seja, de pleno emprego, é a altura de se preocuparem com o emprego e, portanto, depois, inclusive, desses números, os mercados continuaram a estar ainda bastante mais atentos e em expectativas maiores sobre os cortes de taxa de juros que deverão vir já em setembro. Isto quando fomos tendo ainda mais algumas decisões de taxas de juros, nomeadamente no Banco Central da Turquia, que manteve as taxas inalteradas nos 50%,
ou o Riksbank da Suécia, que voltou a cortar taxas em mais 25 pontos, baixando de 4,75 para 4,5 e anunciando provavelmente mais 2 ou 3 cortes de taxa de juros até ao final do ano. Tudo isto acabou por levar um mercado acionista em alta durante esta semana, uma vez mais, em que tivemos um S&P 500 nos Estados Unidos a ganhar cerca de 1,5%, o CAC, o índice francês, na Europa liderou os ganhos esta semana, subindo à volta de 1,7%, e na Ásia também foi uma semana em alta, à exceção de alguns índices do continente chinês. Tivemos o Nikkei a subir praticamente 1%. Por cá, por Portugal, o PSI teve uma performance mais ligeira, ganhou apenas 0,63% durante esta semana, entre os CTT, que foi a ação que mais ganhou esta semana dentro do PSI, subindo 2,6%, e a REN, que foi o que mais perdeu, recuando cerca de 0,6%. Claro que no mercado cambial, tal como comecei por dizer, foi dominado por perdas do dólar. O índice do dólar veio para mínimos do ano, o euro-dólar faz máximos deste ano. Começou a semana a negociar em torno de 1,10, terminou em torno de 1,12, e o dólar-iene, ou seja, o iene, volta também a registrar fortes ganhos. Desta semana vem de um máximo da semana em torno dos 148 para terminar em torno de mínimos à volta dos 144. As divisas emergentes continuam a cair, pressionadas por alguma volatilidade a aumentar e ainda por o desfazer das tais estratégias de carry trade. A encabeçar essas perdas das moedas emergentes, tivemos o peso mexicano, que esta semana contra o euro perdeu mais de 4% e contra o dólar perdeu cerca de 2,5%. No mercado de commodities, o ouro, com o dólar mais fraco, com taxas de juros a cair, esse ouro continua também a subir, registou um novo máximo histórico acima dos 2.530 dólares por onça de ouro, tendo registado, continua a negociar acima dos 2.500 dólares por onça, e ganhou esta semana marginalmente cerca de 0,4%. Já o preço do petróleo continuou a cair durante esta semana. Os últimos 2 dias o petróleo ainda conseguiu recuperar bastante perdas que teve durante a semana. Ainda assim acabou a semana a perder cerca de 2%. A próxima semana vai ser uma semana relativamente ligeira, em que os mercados vão estar a continuar a olhar para a expectativa de cortes de taxa de juros e para os números da inflação, tanto na Europa como nos Estados Unidos. Os mercados continuam a descontar cerca de 1% de corte de taxa de juros ainda este ano por parte da Reserva Federal. De notar que os últimos dot plot, o Fed apontou para um corte de 25 pontos até ao final do ano. Claro que vai haver novos dot plot em breve, em setembro, mas estas expectativas vão continuar a impactar o mercado durante esta semana, certamente, principalmente quando temos dados de inflação. Temos o Core PCE Price Index dos Estados Unidos, em que o mercado espera ver a continuação de 0,2% nos preços, no aumento de preço a nível mensal, e com o Core PCE Price Index a manter-se nos 2,6%. Já, por outro lado, na Europa, vamos ter os números dos vários países durante esta semana, nomeadamente as principais economias europeias, como a alemã, a francesa, a espanhola, a italiana, para na sexta-feira termos os dados agregados da inflação, onde o mercado espera uma queda dos 2,6% para 2,3% e na inflação subjacente 2,9% para 2,8%. Bom, para já é tudo. Espero uma boa semana para todos e para a semana cá estarei com mais semana que acaba, semana que começa. Até lá!